Olá, turminha. Bom dia. Que saudade eu tava de vocês. Nossa, como passou rápido esses 4 meses, não é? E aqui estamos nós, né? Nós vamos dar continuidade ao que a tia Érica tava com vocês, né? Próxima semana vocês têm simulado, eu já estou sabendo. Estou sabendo que vocês têm alguns trabalhinhos, não é? Então a gente vai seguir tudo que a tia Érica deu até aqui, tá? E dar continuidade de onde ela parou. No caso, os trabalhos que ela foi pedido para vocês, tá? Vocês vão passar para mim para que eu possa fazer a correção, tá? Tanto pode ser pela plataforma como pelo meu zap, que eu já tinha deixado disponibilizado, e eu posso também colocar novamente acaso alguém ainda está sem, tá? Mas em primeira mão eu quero dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês, tá? Não vi a hora desse reencontro da gente. E depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do bebezinho, tá? Do Heitor. Vamos fazer uma filmagenzinha para vocês verem, conhecer ele também, tá bom? Nós vamos para a aula de geografia, tá? Página 43, onde nós vamos falar sobre os 5 P's da sustentabilidade, tá? É um tema bem atual, que é falando sobre a sustentabilidade, que muita gente vê falar sobre isso, tá? E de antemão, a tia quer dizer para vocês que o que é ser sustentável, tá? Ser sustentável é tudo aquilo que a gente pode reutilizar, que a gente pode economizar para lá na frente não faltar, certo? Vamos fazer a leitura da página 43. Em setembro de 2015, os países membros das Nações Unidas, a ONU, aprovaram por unanimidade o documento Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, baseada em 5 eixos de atuação fundamentais para a humanidade. Ou seja, que eixos são esses? A paz, pessoas, planeta, prosperidade e parceria, tá? Esses são os 5 P's da sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Aí eu tenho aqui. Vejam que logo abaixo do tema eu tenho como umas figuras que é um quebra-cabeça, tá? Essas 5 peças juntas tá tentando mostrar pra gente que elas juntas vão formar a parceria da sustentabilidade. A primeira palavra já é a parceria, né? Parceria, o planeta, pessoas, prosperidade e paz. Ou seja, cada um desse P, ele está interligado ao outro. Um precisa do outro para poder se desenvolver. A Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e as 169 metas para atingi-los. Esses ODS são um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. A seguir, conheça cada um dos 5 eixos de atuação proposto pela ONU. Então, agora a gente vai ver cada um destrinchado, tá? De cada um dos P's da sustentabilidade. O primeiro P, que são as pessoas. Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente sustentável. Então, a gente viu aí a proposta do primeiro P, que são as pessoas. Vamos ver agora a proposta para o planeta, tá? Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medida urgente sobre a mudança climática, para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. Vejam, o nosso planeta, ele vem se degradando a cada ano que passa. Se nós, não colocarmos em prática esse P aqui do planeta para poder ter o desenvolvimento sustentável, lá no futuro tem coisas que não vai acabar, que a gente vai nem ver. A gente lá atrás,
a gente via, né, que tinha os rios que eram totalmente limpos, né? Com o passar do tempo começaram a poluição, né? Muitas indústrias colocando seus dejetos lá. E hoje em dia o que se acontece? Procuram-se medidas sustentáveis para que evite estar contaminando as águas dos rios. Isso aí é apenas um exemplo do que é tornar o planeta sustentável, tá? Mas existem várias outras coisas, cuidar do solo, né? Cuidar da água do mar, da água dos rios, sistema de drenagem para poder não estar ocasionando tantos problemas que hoje a gente, ao assistir os repórteres, é o que mais a gente vê, degradação do planeta Terra. Então a gente precisa, tá? Essa é a proposta da ONU, em 2030, fazer com que o planeta ele se torne mais sustentável. E assim, as futuras gerações consigam ver, consigam ter acesso às coisas que a gente tem nessa geração de agora, tá? Então é preciso cuidar para lá na frente a gente também usufruir. Vamos para a página 44, onde a gente fala do próximo P, que é a prosperidade. Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal. E que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. Ó, que legal! Se eles conseguirem isso aqui, a nossa população só tem a ganhar, né? Porque aí o que ele está querendo? Que todo mundo se torne próspero, que todo mundo tenha uma realização pessoal, que as pessoas consigam ter uma vida digna de se viver, próspera, né? O próximo P é a paz. Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estão livres do medo e da violência. Olha que sonho. Hoje a gente tem um retrato, né, do Brasil e também no mundo onde está muita violência. Então, uma das propostas para esse space é a paz, tá, da humanidade. Não pode haver desenvolvimento sustentável, olha aí, sem paz. E não há paz sem desenvolvimento sustentável. Então, se a gente quer ter um desenvolvimento sustentável, a gente precisa exercitar a paz. E a paz entre as nações. Não só dentro do nosso Brasil, tá? Entre outras nações também, para que todo mundo consiga prosperar, né? Parceria. Por que não a parceria? Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, revitalizada com base no espírito de solidariedade global reforçada, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis, e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas. Ou seja, é uma proposta da ONU, né, até 2030, e é uma proposta muito boa. E para que tudo isso aconteça, eu preciso estar em parceria com as outras pessoas, eu preciso estar em parceria com as outras nações, tá? Porque sozinho, nem eu sozinha consigo, nem o Brasil sozinho consegue. Mas se cada um a gente se unir com outras nações, a gente vai tornar o mundo sustentável e principalmente para as próximas gerações. Ainda na página 44, a gente tem no finalzinho da página, tá? Falando sobre os impactos ambientais nos recursos hídricos, ou seja, na água. O que está acontecendo de impacto ambiental? Né? Muita poluição, como eu estava falando antes para vocês, os dejetos que foram jogados, né, de anos anteriores, de gerações anteriores no rio, tudo isso faz com que o rio sofra esse impacto. Acaba com aquela população, tá? Que são os peixes, os animais, né? Que necessitam daquele rio. Aquele rio vai ficar pobre em nutriente,
consequentemente não vai ter peixes, e se os peixes que vão ter vão estar contaminados, impróprios para consumo. Então, um dos impactos ambientais é esse, né? A morte dos peixes, do ecossistema do rio. A parte vegetal, que é a parte onde fica ao redor do rio, também fica pobre, né, em nutrientes. O lixo acumulado lá no rio, né? O que acontece? Quando chove, aquele lixo vai subir, porque no caso o rio vai subir o seu nível, vai transbordar para a cidade, e com isso vai acabar ocasionando vários problemas, e entre eles a enchente, né? Porque aquele lixo não vai ter para onde escorrer. Se o nível do rio ele sobe, tá, e tiver os esgotos normais, a água vai descer e vai escoar. Mas se tem o lixo, o que acontece? Vai bater lá na boca do lobo, né, na canaleta, e o lixo vai impedir que aquela água desça, e com isso a cidade vai ficar inundada, vai ter as enchentes, muitas pessoas vão perder suas casas, né, porque o nível do rio vai subir, e com isso o lixo que estava acumulado no rio também vai parar na cidade, tá? Após a sessão de palestras, finalmente chegou o momento de fazer a trilha pela Floresta Nacional de Ipanema. Após alguns minutos de caminhada, Emília e sua família passaram por uma grande represa. Essa represa aí, tá? É a água do rio Ipanema, represada na Floresta Nacional de Ipanema, no estado de São Paulo. Renata explicou que as águas represadas pertenciam ao rio Ipanema. Ela contou que foi justamente por conta do nome desse rio que o local recebeu o nome de Floresta Nacional do Ipanema. Vejam que aí nessa represa a água está bem limpinha, né? Aí agora coloca na 45. Na 45 nós temos aí um rio sujo, né? Que é onde a Emília lembrou-se, né? Ao observar as águas limpas do rio e da represa, Emília lembrou-se de um rio que viu uma vez, que é justamente esse aí. Esse rio aí está bem diferente da represa anterior. Esse rio está contaminado, né? Está cheio de lixo. E o primeiro quesito pergunta assim: essa imagem é de um rio do estado onde Emília mora. Observe-a e indique os impactos ambientais presentes na imagem. Ora, o primeiro impacto, né, ambiental que a gente está vendo aí é o lixo acumulado nas águas, né? E com isso, observa a cor desse rio, como é que ela está. Ela não está com a sua cor natural, né? Ela está com a cor de água que indica uma água poluída, né? E outro impacto ambiental que ela também pode ocasionar aí, essa sujeira, é doença para a população, certo? Segundo quesito, observe novamente a imagem das águas represadas do rio Ipanema e compare-a com a imagem anterior. Qual é a principal diferença entre os dois rios? Entre esses rios? A grande diferença são duas, né? Primeiramente, é o lixo, né? Que na represa não tem. E nessa imagem do rio tem bastante lixo. E a coloração da água. Vejam que na represa ela é uma água mais clara, mais nítida, né? Limpa. E já a água do rio, da página 45, ela é uma água suja, poluída. Por quê? Por conta do acúmulo do lixo. Poxa, por que os rios da cidade são tão diferentes desse? Porque eles tiveram seus cursos adaptados à realidade das cidades. Muitos rios são canalizados ou pavimentados. Como assim? Vejam, nossa cidade, a cidade do Recife, por exemplo, observa que ela tem várias pontes, né? E aí, bem próximo à nossa escola, tem uma ponte. Então, para construir essa estrada, precisou-se, né, fazer uma pavimentação por cima do rio, né? E com isso, o que ocasionou? Pode ter até trocado o curso do rio. O rio ir por um lado e agora depois, né,
da canalização ele ter um outro curso. E com isso, o que acontece? Ao redor dos rios surgiu as cidades, né? E com mais pessoas morando próximo ao rio, a contaminação também, infelizmente, tá? Então, bora lá. Renata disse a Emília que conforme as cidades foram crescendo, muitos rios foram transformados em canais. Olha aí. Cercados por concreto, ou seja, tiveram seus cursos naturais alterados. Há necessidade de construir avenidas e melhorar as vias de transporte nos centros urbanos também fez com que muitos rios fossem cobertos por pavimentos ou asfalto, tá? Aí do lado eu tenho o vale em São Paulo, tá? E esse vale aí, ele teve que ser pavimentado, tá? Página 46. Além desses impactos, os rios urbanos sofrem com a poluição, pois recebem grandes quantidades de lixos e dejetos domésticos e industriais. Infelizmente, né, há alguns anos aí atrás, algumas décadas, a população não sabia, né, não imaginava-se que ia ocasionar uma poluição tão grande dos rios. Então, várias indústrias, tá, elas não tinham esgoto e colocavam todos os seus dejetos diretamente no rio. Com o passar do tempo, aqueles dejetos foram contaminando a água e tornando-a imprópria para consumo, tá? Muitos rios que hoje a gente vê passando na TV ou até mesmo quando a gente passa por algum, tem aquele certo odor, tá? Mas nem sempre ele foi assim. Ele, no início, ele era um rio limpo, mas infelizmente devido à poluição, devido a jogar lixo, muitas vezes não é nem dentro do rio, mas como eu falei, joga na rua quando chove. O que acontece? Aquele lixo ele é todo escoado para o rio, né? E sobe o nível dele e acontece todas essas tragédias que a gente vê aí quando chove. A nossa cidade, Recife, por exemplo, ela praticamente ela fica alagada, né? Em vários pontos da cidade do Recife, quando chove muito forte, fica alagado porque não tem para onde a água escoar, devido ao lixo. Em alguns lugares viraram esgotos a céu aberto, infelizmente, né? E por esse motivo praticamente não há vida em suas águas. No meio rural podemos encontrar rios poluídos com resíduos da agricultura ou pecuária, como por exemplo agrotóxicos, tá? Produtos químicos em geral, e também os dejetos de animais e etc, tá? Que é o cocô dos animais, da vaca, do cavalo, e contamina sim, tá bom? Terceiro, como você imagina que seja a vida de pessoas que moram perto de rios poluídos, que viraram esgotos a céu aberto? Isso é uma resposta pessoal, mas de antemão eu digo a vocês que não é uma vida saudável, tá? Imagina você ter que respirar aquele ar contaminado. O que é que você acha que aquele ar contaminado vai trazer para aquelas pessoas que moram próximo de rios contaminados, né? Durante a trilha, o pai e a mãe de Emília lembraram a menina de que não são apenas os rios que sofrem com a poluição, a contaminação ou depósito de rejeitos. As águas de lagos, córregos, nascentes, mares e oceanos também. Toda poluição hídrica é um problema socioambiental de elevada gravidade, pois, embora a água seja um recurso natural renovável, ela pode se tornar cada vez mais escassa, haja visto que apenas a água potável é a própria para o consumo. Então vejam, se a água potável, que ela é boa para o consumo, ela fica poluída, lá na frente o que é que vai acontecer com as futuras gerações? Vai sofrer com a falta de água, né? Hoje nós temos aí um quadro, infelizmente agravante, sobre racionamento de água, tá? Tem alguns dias que tem água, tem alguns dias que não tem água. Por que isso acontece? Os níveis dos rios estão muito baixos. E por que estão baixos? Não estão baixos por vários motivos. Um dos motivos é a poluição. Nem todo rio ele é apto
para poder retirar aquela água, para poder ser própria para consumo. E muitas águas, tá, que chegam para nossas casas, ela passa por uma estação de tratamento. Toda água passa por uma estação de tratamento. Por que isso acontece? Porque a água está escassa no nosso planeta. Então, está se retirando águas, tá, de rios contaminados, de rios sujos, e está levando para uma estação de tratamento e deixando ela apta para consumo. Porque se não for assim, infelizmente, tá, muitos rios estão se acabando, estão secando. Então é preciso ter a consciência de que esse problema é um problema socioambiental. Então todos nós temos que cuidar, não é só a Compesa. Não, mas a água da Compesa, mas para chegar na nossa casa nós, pagamos. E cada vez que a Compesa ela vai investir para uma estação de tratamento, vai ser cobrada do nosso consumo. Então a gente precisa entender isso e fazer com que os nossos hábitos, tá, de jogar lixo seja no lixeiro, jamais na rua. Quarto quesito: além da água contaminada, que outras consequências a poluição hídrica, ou seja, a poluição das águas, por vazamento de petróleo pode trazer? Troque ideias com os colegas e o professor. Vejam, se eu tenho um petróleo que ele é derramado no mar, há uns anos aí atrás aconteceu um grande impacto ambiental, tá? Até em 2019 também teve esse impacto ambiental, onde o petróleo ele foi derramado no mar, né? E ocasionou vários impactos ambientais, morte de animais, né? Os animais ficaram todos encharcados de petróleo. Algumas espécies não podiam ser consumidas, tá? Ela foi proibida por um tempo de ser consumida, com alguns peixes, camarão, porque não sabia, né, a procedência daquele petróleo que poderia ocasionar na vida humana. Então vejam bem, o que vocês acham que isso pode ocasionar? A jogada de petróleo na água, vários problemas, morte dos animais, né, poluição, problemas ambientais, como até o turismo fica escasso, porque ninguém vai para uma praia que está poluída. Então, com isso, o estado, o país, ele vai acabando, né, perdendo com o turismo, tá? Aí, quais são as consequências da poluição dos recursos hídricos? O que podemos fazer para evitar que essa poluição ocorra? Página 48. Renata, vendo o interesse de Emília pelo assunto, explicou que as águas dos mananciais também são afetadas pelo excesso da população. Isso ocorre principalmente devido às ocupações no entorno dessas áreas. Mas o que é um manancial? Vejam só. O manancial são todas as águas que elas são próprias para o consumo, tá? Esses mananciais eles podem ser normais, né? Ou eles podem ser subterrâneos, por baixo da terra, tá? E uma forma que eu contamino aqueles mananciais é construindo casas ao redor dos mananciais. Então, nós, população, também temos que estar atento a tudo isso. Aí, registrando ideias. Ocupação das áreas de mananciais. Renata explicou a Emília que mananciais é toda fonte de água, seja ela superficial ou subterrânea, que pode ser utilizada para abastecimento público ou para o desenvolvimento da atividade econômica. O crescimento exagerado das cidades, a falta de planejamento e as desigualdades sociais levaram à ocupação dessas áreas por parte da população mais pobre. Então, quanto mais pobre você não tem condições de comprar uma casa, você vai construindo, né? Você vai muitas vezes invadindo áreas e construindo onde pode, para poder ter a sua casa. Na maioria das vezes isso ocorre de modo irregular, tá? E pode prejudicar o abastecimento e a qualidade da água. A ocupação irregular das áreas de mananciais é um problema urbano e ambiental muito sério. A maioria desses mananciais é ocupada pela população de baixa renda, ou seja, quanto mais pobre, mais você vai ter que
lutar para ter a sua casa e, infelizmente, acaba invadindo essas áreas. Que não tem condições financeiras para comprar um imóvel em situação regular, tá? Quais propostas você faria para que o poder público atendesse essas pessoas? Você, se você tivesse hoje que conversar com as autoridades, o que você ia propor para poder evitar que essas pessoas construíssem próximo aos mananciais? Aí você vai registrar aí, tá bom? Finalmente, Emília e sua família chegaram ao fim da trilha. Sem dúvidas, durante o trajeto, a menina aprendeu muito sobre a vegetação, desmatamento e a poluição das águas, com a monitora Renata, mas o dia estava apenas começando. Eles ainda precisavam percorrer todo o trajeto de volta. Nós vamos agora para a página 49, onde nós vamos estar agora fazendo o exercitando, tá? Primeiro quesito. Emília aprendeu muito sobre a vegetação brasileira, inclusive sobre a devastação de algumas coberturas vegetais. Leia as alternativas abaixo e assinale com X aquela que explica o que é desmatamento. Então, a gente só vai marcar o que for desmatamento. Desmatamento é o mesmo que extinção das espécies animais. Não. Desmatamento, ela já está dizendo tudo, né? Que vai ser retirada da vegetação natural, tá? Aí tem, desmatamento é a retirada da cobertura vegetal. Sim, essa é a resposta. Segundo, explique por que o desmatamento causa grandes prejuízos ao ambiente e ao ser humano. Você vai pensar aí, com as aulas dadas de tia Érica, tá? Que ela falou sobre o desmatamento, e você vai dizer alguns impactos e prejuízos que traz para o ambiente o desmatamento. Um dos impactos, né, é a falta de ar. Muitas doenças respiratórias acontecem por quê? Por conta do ar que não se tem. E o ar vem da onde, gente? O ar vem das árvores, né? Quando eu tiro aquela cobertura natural, vegetal, eu acabo deixando o ambiente mais abafado e necessitando que eu preciso utilizar ventilação mecânica, como por exemplo o ventilador. O terceiro quesito, você no caça-palavra vai procurar o nome da vegetação que mais sofreu intervenção humana e que, por consequência, é uma das mais devastadas do Brasil, tá? Vocês estudaram, consequentemente, com a tia Érica, que era a Mata Atlântica, né? Aí você vai procurar aí e assinalar. Quarto quesito. A vegetação brasileira sofre com desmatamento desde que o país começou a ser colonizado. Marque os motivos a seguir que levam à retirada da cobertura vegetal. Construção da cidade? Sim. Eu preciso tirar a cobertura vegetal para construir. A agricultura? Sim. Instalação de fábrica? Sim. Pecuária? Sim. Interesses próprios? Sim. Turismo? Sim. Tudo isso aí vai ocasionar a retirada, né? Da cobertura vegetal. Quinto, leia o seguinte texto. Atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de 163 países que contam com a construção de baixo impacto ambiental, como centros comerciais e postos de gasolina. Letra A. Podemos dizer que as construções mencionadas no texto são uma forma de desenvolvimento sustentável, por quê? Com certeza que sim, gente. Essas construções aí, elas estão visando, tá? Preservar o ambiente. Então, por isso, baixo impacto ambiental. B. O que significa baixo impacto ambiental? Eu acabei de falar para vocês, né? Quanto menos eu vou devastar o ambiente, mais baixo vai ser o impacto. Então, o baixo impacto ambiental é ocasionar menos dano ao ambiente. Letra C. O Brasil ocupa a quarta posição entre 163 países com relação à construção de baixo impacto ambiental. Como você avalia essa colocação? Como é que você vê o número 163 para o Brasil? Você acha que é um bom número ou precisa melhorar ainda? O sexto da página 51 é uma resposta pessoal. Entre as ações sustentáveis está o incentivo que cada um de nós deve dar a outras pessoas para seguirem nossos exemplos, a fim de salvar o planeta. Quais ações você pratica no dia a dia que podem servir de exemplo para outras pessoas?
E o sétimo você vai fazer no seu caderno, tá? É um desenho pessoal, onde você, ó, sétimo, você estudou nesse capítulo os impactos ambientais dos recursos hídricos. De acordo com o que você, do que foi visto, faça duas ilustrações, uma de um rio que não sofreu impacto e outra que sofreu. Então, no caderno de vocês de geografia, você vai fazer essa atividade. Oitavo, observe a imagem a seguir e escreva algumas atividades humanas que colaboraram para a poluição hídrica. Uma das que contribuiu, tá? Vocês podem falar aí do petróleo jogado, né? De alguns dejetos, e você vai olhar a imagem e vai colocar mais nesse oitavo, tá? Nono. As frases abaixo apresentam algumas características dos rios urbanos e dos rios não urbanos. Analise cada uma delas, indicando os rios urbanos com a letra A e os rios não urbanos com a letra B. Rios que foram pavimentados, ou seja, cobertos por asfalto ou concreto. Ele vai ser urbano, né? A. Rios que apresentam águas limpas, não urbano, B. E rios que têm grandes números de peixe, vai ser o B, porque nós não vemos números grandes de peixe na cidade. Então, a sequência ficou A, B, B. Espero que vocês tenham gostado da gente se rever, né? E façam as atividades. E o próximo vídeo eu vou deixar para vocês a correção da atividade de geografia, que a tia Érica passou com vocês e ela passou para mim que precisa fazer a correção. E eu vou fazer no próximo vídeo a correção, tá bom? Beijão e fiquem com Deus.